Quem nunca passou por um momento muito difícil, desafiador na vida, e no momento em que estava vivendo aquela situação, pensou que nunca iria se resolver, nunca iria passar, que seria o fim do mundo, mas na verdade não era. Era só uma fase. E hoje a gente olha para trás e pensa, meu Deus, a situação não era tão ruim assim quanto a minha mente me dizia que era. Apesar da gente olhar para situações passadas e saber que elas estão no passado, a gente continua repetindo esse padrão. Surge um novo desafio, uma nova situação difícil e a gente acha que é o fim do mundo, a gente entra num desespero, quando na verdade é só mais uma fase que a gente está passando e ela vai passar, ela vai embora e os momentos bons vão chegar de novo. Só que às vezes a gente vive uma vida tão inconsciente que a gente se deixa levar por pensamentos da mente. E muita gente não tem essa consciência de que quanto mais a gente alimenta algo negativo, pensamentos negativos, pensamentos que sugam nossa energia, mais aquilo vai parecer o fim do mundo. Mais aquela situação difícil que você está vivendo vai te dar a sensação de que não vai ter fim. E tem gente que acaba vivendo uma vida toda nesse ciclo. Isso acontece porque a gente subestima demais a nossa mente. Porque a nossa mente é muito poderosa. Ela cria coisas na nossa vida, muito boas e muito ruins. E quando eu falo isso, não é sobre você pensar positivo o tempo todo. Porque os pensamentos negativos vão vir. E é normal. Não existe uma pessoa que está sempre positiva o tempo todo. A gente oscila. É normal. O negócio é qual o poder que você está dando para esses pensamentos negativos quando ele vem na sua cabeça. Você alimenta ou você tenta transmutá-lo para uma nova energia? Eu falo por experiência própria. Eu lembro como se fosse ontem, eu voltando do meu mochilão pela América do Sul. E depois de tanto tempo, vivendo novas culturas, falando um novo idioma, conhecendo novos países, eu voltei para o Brasil, para a cidade que eu vivi e decidi sair em 2018. E aquilo para mim foi um choque. Eu tive uma sensação de que eu regredi. E eu estava totalmente me sentindo um peixe fora d'água, como se a minha vida ali não fizesse sentido, como se eu tivesse voltado à estaca zero. Eu fiquei numa espécie de depressão pós-viagem, não me reconhecendo, não sabendo mais quem eu sou e quem eu seria dali em diante. E além de tudo, eu ainda estava desempregada e tinha acabado de me despedir de uma pessoa que eu estava viajando nesses últimos meses antes de voltar pro Brasil e que eu estava super apaixonada. Então, assim, meu mundo caiu. Eu voltei para casa da minha mãe, eu fiquei sentindo que eu era um peso para ela, do tipo, meu Deus, não era para eu estar aqui, era para estar fazendo a minha vida. Eu regredi, me veio uma onda assim de energia negativa, de pensamentos negativos, como se eu fosse ficar naquela situação para sempre, estagnada, sem saber o que fazer. Eu queria viajar, mas não podia, porque a cada momento eu queria uma coisa diferente. E quando eu tô nesse momento de cada hora querer uma coisa, eu tenho certeza que não é o momento para tomar uma decisão. A real é que eu precisava daquele tempo na cidade, perto de pessoas que eu amo e que me amam. Porque depois que eu viajei, eu senti que a minha mente se expandiu muito. Eu adquiri muitos novos conhecimentos e uma percepção totalmente nova da vida. E voltar para aquela cidade foi como encontrar uma velha versão minha que não tinha mais nada a ver com a versão nova que eu havia me tornado. Então eu não me encaixava em nada, nos lugares, nos assuntos, em absolutamente nada. Eu só queria desaparecer, pegar um voo para o próximo destino que eu também não fazia ideia de qual seria. Então, até entender que eu precisava daquele momento de uma pausa, porque até então eu estava vivendo de forma muito acelerada o tempo todo e não tinha tempo para pensar na vida, quando realmente eu parei para pensar e olhar para minha vida, tudo desabou. E eu fiquei um bom tempo assim alimentando pensamentos negativos, até que chegou um momento em que eu olhei no espelho e disse: chega, eu preciso mudar minha vida.
a situação não tá tão ruim quanto eu imagino. Eu tô perto das pessoas que eu amo, eu tô tendo uma casa pra ficar e tudo vai ficar bem, é só uma fase. Então, assim, foi um processo um pouco complicado, foi uma fase de muitas reflexões, de muitas decepções, de olhar para as feridas e ser obrigada a trabalhar com elas, para poder curá-las e me tornar uma versão ainda melhor do que aquela que chegou no Brasil achando que estava tudo perdido. Hoje, por exemplo, eu tô há 2 anos fora do Brasil. E eu olho para aquele momento com muito carinho e não mais como aquela sensação de que eu estava regredindo, porque foi um momento em que eu passei muito tempo com a minha mãe, com meu irmão, me sentindo em casa, comendo comidas gostosas, apesar das dificuldades, sabe? Apesar das dificuldades, teve muitos momentos bons também. E com o tempo eu aprendi a olhar para eles. Hoje eu sinto saudade disso, porque tem momentos em que eu só queria estar ali com a minha mãe, sabe? E eu tô tão longe, eu simplesmente não posso ir lá fazer uma visita. Eu tenho que fazer todo um planejamento e ainda assim o planejamento não vai ser no momento em que eu quero. Aquela fase de achar que o mundo acabou, de que eu era uma fracassada, simplesmente passou porque eu comecei a olhar aquilo como uma nova etapa da minha vida, um novo desafio. Mas sabendo que mesmo em meio àquele desafio, ao meu reencontro comigo mesma, eu também estava tendo coisas muito boas. Então, toda vez que a gente vive um momento difícil, por mais que seja muito difícil mesmo, a gente vai ter algo bom para se apegar. E é isso que a gente tem que aprender a olhar mais, sabe? Eu acho que o ser humano tende a olhar muito mais pro lado negativo da coisa do que pro lado positivo. Depois dali, eu achei que eu tinha aprendido tudo, mas eu vivi outros momentos ainda mais desafiadores e que me ensinaram muito mais. De que, na verdade, eu não tinha aprendido coisa nenhuma. Na verdade, eu tinha aprendido um pouquinho assim, sabe? Mas eu ainda insistia em olhar tudo pro lado negativo da coisa. Então a vida foi ensinando, né? A vida sempre vai ensinar a gente, a vida sempre vai testar a gente. Quando a gente acha que aprendeu, aí vem um novo desafio para testar, para ver se a gente aprendeu mesmo. Você tem que estar atento. É aí que você tem que mostrar que você aprendeu a lidar com esses momentos, a encarar os desafios com mais leveza. E uma das lições mais importantes que eu tive e que eu tô aplicando na minha vida hoje em dia, porque sim, a minha vida não tá perfeita, eu ainda tenho muitos desafios. Não adianta fingir que nada tá acontecendo. Não adianta querer tapar os olhos e fingir que tá tudo bem. Não adianta você querer viver no automático, sem tempo para pensar na vida. Quanto mais você vive no automático e deixa aquele problema de lado, mais ele vai crescer e vai ganhar força. E aí, minha filha, o momento que você parar e tiver que olhar para aquilo, ele vai estar muito maior. Vai parecer mais difícil de resolver do que quando você realmente decide resolver no momento em que você está passando. Então, assim, não viva no automático. Por mais que sua vida seja corrida, eu sei que a maioria das pessoas tem uma vida muito corrida, tem que trabalhar bastante, tem que estudar, tem que fazer alguma coisa para ganhar algo na vida, sabe? Mas por mais que você tenha esses momentos, separe 5 minutos do seu dia. É o que eu tô fazendo. Eu tô trabalhando pra caramba. Eu tô gravando esse vídeo, inclusive, no meu dia off, na minha folga, no caso, né? Mesmo com a minha rotina apertada, eu separo 5 minutos do meu dia pra meditar, sabe? Pra respirar fundo e prestar atenção no meu sentimento. Porque na correria do dia a dia, a gente só vai vivendo, vivendo, vivendo. E aquilo que tá incomodando a gente vai escondendo, sabe? Sem nem perceber. Então, 5 minutos no seu dia vai te ajudar mais do que você imagina. Eu prometo. Tem me ajudado muito. E eu não digo assim que você tem que meditar, sabe? Que nem eu tô fazendo. Você pode escrever numa folha de papel os seus pensamentos. Você pode sair para dar uma caminhada no quarteirão. Você pode fazer qualquer coisa assim que te dê espaço para você pensar, para você refletir sobre o seu atual momento da vida. Segunda coisa, foca em você. Tenha pelo menos um plano de curto prazo. Saiba o que você quer, porque quando a gente não sabe,
o que a gente quer, qualquer caminho serve. E aí a mente se abre a várias possibilidades e você acaba querendo abraçar tudo e no final das contas não dá conta de nada. E aí vem aquele sentimento de fracasso de novo. Mas não é porque você é fracassada, é porque você não tem uma direção. Então tem uma direção daquilo que você quer. Eu acho que assim, é difícil você ter um plano certinho a longo prazo. Mas também viver sem planos não dá. Eu tento sempre encontrar um equilíbrio, sabe? Eu sei exatamente assim o que eu quero para minha vida. Eu só não sei como chegar lá exatamente. Mas eu tenho o meu plano a curto prazo, eu tenho uma ideia do médio prazo e a longo prazo eu vou entendendo como eu vou chegar lá dependendo de como as coisas forem fluindo. Então, acho que o segredo é isso, você manter esse equilíbrio. Porque também eu acredito que planejar demais as coisas te prende a um certo controle. E quando aquelas coisas saem do controle, é muito fácil você surtar. Coisa muito importante que parece até loucura, que quando eu falo isso as pessoas acham que eu sou doida, tanto que eu nem falo tanto disso com todo mundo, porque, assim, eu não tenho muita paciência, sabe? Mas eu tenho testado muito e tá funcionando bastante, que é parar de falar que eu quero as coisas. Porque quando eu falo que eu quero, parece que tá faltando na minha vida. Por exemplo, ai, eu quero ter dinheiro. Então a impressão que dá é que eu não tenho dinheiro. Então eu fico alimentando esse pensamento de que eu não tenho dinheiro. Então, na verdade, não é que eu quero dinheiro. Eu tenho que mentalizar que eu já tenho. Porque é aquela coisa, passado, presente e futuro não existe. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Eu acho que a gente está vivendo tudo simultaneamente. Eu acho que o passado, presente e futuro é uma ilusão da mente. É meio papo de doido, né? Mas faz muito sentido o que eu tô falando se você começar a aplicar. Sempre que eu vou escrever no meu caderno, ao invés de colocar eu quero isso, eu falo, ai, obrigada por ter tudo que eu já tenho. Porque assim, pode parecer algo simples, algo pequeno, mas agradecer por tudo aquilo que você já tem já te traz uma energia muito boa, já te faz olhar a vida de uma maneira mais mágica, sabe? De uma maneira mais bonita, quando você agradece pelas coisas que você tem. Se você acordou hoje, já é um motivo para agradecer, porque você está tendo a oportunidade de tentar de novo. Toda vez que você, por exemplo, pensar, eu quero dinheiro, não, fala, agradeço por já ter esse dinheiro, agradeço por tudo que eu já tenho, agradeço por ser muito abundante. Sempre alimente pensamentos para o presente, como se você já tivesse. Porque a tua versão do futuro já tem aquilo que você quer. Se você sonha com algo, você tem a capacidade de chegar onde quer e você, em algum momento, versão tua, já tem tudo aquilo que hoje você está pensando em ter. Quando a gente fala de lei da atração, parece ser algo muito fácil. E não é. É simples. Você atrai aquilo que você pensa, mas não é fácil. Porque tem várias armadilhas ali, várias crenças que estão tão enraizadas dentro da gente, que às vezes a gente bota elas pra fora ali, manifesta na nossa vida sem nem se dar conta. Por exemplo, esses dias mesmo eu vi um vídeo no Instagram de uma menina falando, né, que quando alguém vai no supermercado e fala, nossa, que produto caro, jamais vou comprar isso porque eu sou pobre. É uma forma de você atrair para sua vida ainda mais pobreza. E quando eu falo isso, não é para você ir no mercado e comprar a coisa mais cara que tem mesmo sem poder. Não. Se você não pode comprar, não compre. Compre aquilo que está ao seu alcance. Mas não alimente essas palavras, não coloca elas dentro da sua vida, sabe? Ai, eu não tenho. Ai, é muito caro. Ai, é demais para mim. Não. Você tem que começar a mudar o seu olhar e as coisas que você diz. Beleza. Nossa, tá caro. Mas um dia eu vou comprar. Em breve eu terei dinheiro suficiente para comprar isso. E isso vai fazer parte da minha casa. Tá vendo como já muda tudo? Você já elimina aquele peso, sabe? Aquela energia de escassez, aquele pensamento negativo, aquela sensação de que a vida é difícil, é pesada, é custosa. Enfim, lembrando que isso é um exercício. Você não vai conseguir levar as coisas de maneira leve da noite pro dia. No começo você vai fracassar, eu tenho que te dizer. Você vai falhar, você vai dizer que tudo isso é besteira, que não vai conseguir, mas você vai. É um exercício, gente. Vocês têm que ser persistentes e acreditar que as coisas acontecem misteriosamente para o seu melhor.
Eu tive muitas situações que eu não gostei de ter passado, que foram bem complicadas, mas que hoje em dia eu olho para trás e penso, caramba, aquela situação complicada me trouxe num lugar muito legal. Então tudo tem um porquê. Você não precisa entender as razões de tudo. Você não precisa complicar tudo. Você só precisa se manter focado no agora e dar o seu melhor, exercitar a sua mente para que você consiga transmutar todas essas energias para algo bom, para algo que te deixa mais leve, mais tranquilo. Mas não se cobre tanto, não se force a ser perfeito, não se force a transformar a sua vida da noite para o dia, porque imagina que você tem várias crenças limitantes que você vem alimentando, desde a infância. Você não vai conseguir mudar isso. Tem coisas ainda que eu tô trabalhando na minha vida, mas tudo é questão de paciência. Então, respira que você vai chegar lá. Acho que o fato de você já estar assistindo esse vídeo até aqui é porque você já deu um passo muito grande, que é querer mudar, sabe? Então, primeiramente, a gente tem que querer e depois partir para ação. E é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você quiser mais temas relacionados a esse assunto, deixe um comentário aqui. Compartilhe experiências, que eu amo ler experiências das pessoas, amo saber de outras histórias, outras visões. Claro, tudo com muito respeito, né? Em primeiro lugar. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais.